Você já se arrependeu amargamente de algo que fez? Já negou alguém que amava? Ou virou as costas justamente no momento em que deveria ter permanecido firme? A história de Pedro, o apóstolo de Jesus, é um retrato vivo de como até os mais próximos do Mestre podem falhar, mas também de como a graça de Deus abre a porta para o arrependimento e um novo começo. Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar numa das passagens mais fortes do Evangelho. A negação de Pedro, o choro amargo e a restauração que só Jesus pode trazer. Vamos para a leitura do texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 22, do verso 22 ao verso 34. E Jesus disse: E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Continuando no capítulo 22 de Lucas, mas nos versos 55 ao 62, logo após prenderem Jesus. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele. Disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E, um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele. Pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Mas no momento da pressão, quando a vida de Jesus estava em jogo, ele negou até conhecer o Mestre. A negação de Pedro não foi apenas um deslize. Foi uma ruptura com a própria identidade que ele havia assumido como discípulo. O olhar de Jesus a Pedro, no exato momento da 3ª negação, é um dos detalhes mais poderosos da narrativa. Não houve palavras, não houve acusação, não houve condenação. Apenas um olhar. E aquele olhar trouxe à memória tudo o que Jesus havia dito. Foi ali que Pedro desabou em lágrimas. Um choro que não era de medo, mas de arrependimento. Um choro que abriu caminho para a restauração futura. Após a ressurreição, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus se encontra com Pedro à beira do mar. E ali acontece a restauração. João, capítulo 21, nos versos 15 ao 17, está escrito: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Isso acontece 3 vezes, simbolizando que para cada negação houve uma oportunidade de reafirmar o amor. Pedro foi restaurado não apenas como seguidor, mas como líder, pastor das ovelhas de Cristo. Talvez você pense: eu nunca negaria Jesus. Mas será? Negamos Jesus quando
Preferimos o silêncio diante das injustiças por medo de sermos criticados, quando nossas escolhas no dia a dia contradizem a fé que professamos. Quando colocamos o dinheiro, o status ou o prazer acima da vontade de Deus. Quando envergonhados, escondemos que somos cristãos. Pedro negou Jesus por medo da morte. Nós muitas vezes o negamos por muito menos. Pedro chorou amargamente. Isso mostra que o arrependimento verdadeiro não é apenas remorso. Remorso é sentir dor pelas consequências. Arrependimento é sentir dor por ter ferido o coração de Deus. O arrependimento leva à transformação. Pedro, que antes tremia diante de uma criada, depois de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregou diante de milhares com ousadia. Esse é o poder da graça. Transformar covardes em corajosos, vacilantes em firmes, negadores em proclamadores. A mensagem central da história de Pedro é: com Jesus, sempre há chance de recomeçar. O fracasso não é o fim. O erro não nos define para sempre. Jesus olha para nós, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Assim como Pedro, nós podemos falhar, cair, negar, mas o mesmo Jesus que olhou para Pedro com amor, olha para nós hoje, pronto para nos dar uma nova oportunidade. O que aprendemos com Pedro? A autoconfiança pode nos levar a quedas. Precisamos depender da graça. O pecado traz dor, mas o arrependimento abre portas para a restauração. Jesus nunca desiste de nós, mesmo quando falhamos. O recomeço em Cristo é mais forte que qualquer queda. Hoje reflita. Em quais momentos você tem negado Jesus? Qual área da sua vida precisa de arrependimento verdadeiro? Você crê que Jesus pode te restaurar e te dar uma nova missão, assim como deu a Pedro? A boa notícia é que a graça não se esgota. Pedro teve uma segunda chance, e você também pode ter. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. A mensagem da graça e do recomeço precisa alcançar mais pessoas. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E se inscreve aqui no canal para acompanhar mais reflexões bíblicas como essa. Aqui falamos da palavra de Deus pela graça e de graça. Que o Senhor te abençoe e que você viva a restauração que só Jesus pode dar.